Olá, seja bem-vindo de volta ao curso de Ubuntu da Universidade W. Nós estamos agora iniciando a nossa última aula do módulo 4, que trata do editor de textos Vim. Então, na última aula, a gente introduziu, esse editor de texto, que existe, nos sistemas baseados em Linux. É um editor de texto totalmente baseado, que roda no terminal, né? Não tem janelas, bem baseado em linhas de comando, aquela coisa bem, de o programador, né, que gosta de telinha preta, mas que é, né, um excelente editor e que dá muita liberdade e versatilidade quando você está escrevendo um texto, né, editando um texto. Então, não é uma coisa que você tem que usar necessariamente, né? Mas estou aqui apresentando que se você tiver interesse em conhecer essa ferramenta, você pode usá-la muito bem. Então, para a gente encerrar a nossa aula, né? Claro que não é meu intento que todos saiam daqui especialistas em Vim, né, de uma hora para outra, mas a gente está vendo aqui alguns pontos básicos, né, no seu primeiro contato, para vocês serem capazes de abrir um texto no Vim e sair editando. Ou, no mínimo, de você ser capaz de dar um quit, né, de sair do Vim se você abrir alguma coisa nele por engano. Mas para a gente fechar aqui a nossa aula, a gente já viu um pouco sobre os modos de inserção de texto, o modo visual e o modo normal, né, o modo de comandos. Vimos alguns comandos úteis tanto para você manipular o texto, como fazer buscas, fazer substituições, copiar, colar informação, navegar pelo documento. E hoje nós vamos ver como mudar configurações básicas do Vim, né? Seja configurações mais de estética ou mesmo de qualidade de vida, né? Então, passando aqui, na sua linha de comandos do Vim, né, aquela que é ativada quando a gente aperta os dois pontos no modo normal, você pode mudar manualmente uma série de configurações usando set e o comando logo em seguida, né? Aí nessa tabela tem alguns exemplos, né? Você pode colocar set, auto-write, que aí ele vai salvar automaticamente qualquer modificação que você fizer no arquivo. Ignore case, que aí quando você fizer nas buscas, seja pela barra ou por outro método, ele não vai ser mais case sensitive, né? Ele vai entender tanto palavras, letras minúsculas quanto maiúsculas como sendo a mesma coisa. Você pode alterar a quantidade, né, de linhas que vão aparecer na tela num dado momento. Você pode alterar a configuração do highlight, né, da luz que aparece sobre o cursor. Você pode configurar para que a linha toda, né, que você esteja atualmente tenha ali um highlight, né, fica destacada. Enfim, é uma série de configurações. Essa tabela tem só apenas alguns exemplos, né, tem várias possibilidades. Mas, né, uma observação é que essas configurações que você usa ali com o set com o Vim aberto, elas só ficam valendo, né, para aquela sessão. Então, se você lembrar ali da nossa aula de Bash RC, você deve já entender onde que eu quero chegar com isso, né? Como é que você faz com que essas configurações fiquem fixas, né? Valendo para toda vez que você abrir o Vim. Bom, existe também um arquivo Vim RC, um arquivo de configuração do Vim, da mesma forma que o Bash RC. O WinRC, especificamente, ele tem uma versão que fica salva lá na pasta TC, né, que a gente viu lá no módulo 2, que é uma pasta de arquivos de configuração. Você pode, né, ter um arquivo WinRC de usuário, né, do seu usuário, que aí você tem que deixar ele salvo na sua pasta home, né, na sua pasta de usuário. E você pode então copiar esse que tem lá no Vim, na pasta etc para sua pasta de usuário com esse comando que está aí na tela, e aí ir fazendo, né, as alterações, incluindo lá todos os sets dos comandos que você quer nesse arquivo, salvar, e da próxima vez que você abrir o Vim já vai estar valendo. Então aqui tem um exemplo, né? Essas linhas que estão aí nessa caixinha, eu posso incluir lá no meu Vim RC, que aí eu vou alterar as informações que aparecem, por exemplo, né, na minha barrinha lá de status, né, em relação ao número das linhas das colunas, a porcentagem do arquivo que eu já li, o caminho completo, né, da minha pasta.
Enfim, se minha barrinha de status vai ser uma linha só ou duas, que é aquele 2 ali, aquele last status, né? Vamos tentar fazer isso aqui na nossa maquinazinha virtual. Vamos abrir aqui, tenho um terminal, estou já na minha pasta Home, né? Eu vou então, né, copiar aquele arquivo de configuração que está lá na etc, o meu vim.rc, vou copiar aqui para minha pasta Home, né? Se eu der aqui um ls, ele vai estar ali como um arquivo. Vamos mudar ele para um arquivo oculto, tá? Para .vim.rc. E vamos praticar, né? Eu vou abrir ele aqui no Gedit para ficar mais fácil de visualizar, né? Porque vocês podem ainda não estar tão familiarizados com o próprio Vim para editar textos. Tá, então, para vocês conseguirem ver melhor, eu poder scrollar aqui a tela bem aqui, sem ser aquela tela preta do terminal que dói um pouco os olhos. Os comentários, né, aqui no arquivo de configuração do Vim, eles são feitos com as aspas duplas, né? Então, todas essas linhas aqui com essas aspas são comentários, são linhas de comentários. Né? Então, tem algumas configurações que já são setadas aqui automaticamente, né, no seu arquivo, mas você pode ver que tem pouca coisa. A maior parte desse arquivo aqui é de comentário. Então, eu já tenho ali aqueles comandos do slide que eu escrevi. Então, né, eu vou trazer aqueles comandos, né, lá que a gente viu no slide para cá, né? Vou escrever aqui o meu set status line. E encontro vocês quando eu terminar aqui de digitar. Bom, então terminamos aqui a nossa edição, né? Vou salvar esse arquivo e vou iniciar o Vim de novo. Eu vou tentar abrir aqui um outro tipo de arquivo, né? Além do nosso bash.rc que a gente abriu nas últimas aulas. Vamos encontrar aqui nos documentos. Aquela pastinha daquele casinho que a gente vinha rodando, né? Um script aqui de Python. E podem ver que agora, quando eu abro o Vim, a minha barrinha de status ali no fundo da tela, né? Ela mudou. Agora ela mostra o caminho completo, né, do arquivo que eu estou abrindo, mostra qual é a linguagem de programação que ele está setado, mostra direto ali o total de linhas e colunas e qual a linha e coluna que eu estou atualmente. Se eu usar aqui, né, o meu J para descer, você pode ver que ele vai aumentando ali o número de linha que eu estou e a porcentagem do arquivo que eu já estou lendo. Então, estou aqui, né, tenho mais informações, consigo inserir mais informações na minha janela do Vim só com essa mudança da configuração ali do Vim.rc. E isso vai valer, né, já que eu modifiquei o meu Vim.rc, isso vai valer para toda vez que eu abrir o Vim. Então, voltando aqui à nossa apresentação. Um último tema que eu queria abordar com vocês é o de instalação de plugins, né? O Vim, você pode complementar, né, o programa com uma série de plugins que estão disponíveis por aí, né, na internet, no GitHub, você vai achar muitos plugins para Vim com os mais diversos efeitos, desde efeitos apenas estéticos, né, muda temas de cores, por exemplo, mas também alguns bem úteis, como esses aí que eu listei, por exemplo, o NerdTree, ele cria dentro da janela do Vim uma árvore, né, de arquivos, né, de pastas, similar quando você abre alguns certos arquivos de leitores de PDF, né, que aparece do lado uma árvore de seções e subseções do documento. O NerdTree é mais ou menos isso. E o Complete Me é um plugin muito legal para autocompletação de código, quando você está, digitando, desenvolvendo código, né, no Vim, em que ele insere
uma completação automática de palavras que você digita, né? Você começa a digitar uma palavra, ele já abre uma janelinha com sugestões, né, para completar automaticamente. E aí você só escolhe ali na janelinha com o mouse mesmo, né, com o seu cursor, qual é a opção que você quer completar automaticamente, né? Então, um plugin legal. Vintech tem integração com LaTeX, enfim. Né? Então, para você usar plugins, a primeira coisa que você precisa fazer é criar essas duas pastas na sua pasta Home, né? Uma pasta oculta do Vim Plugged, que é a que vai receber os plugins de fato, e essa autoload onde a gente vai instalar o gerenciador de plugins. Essa estrutura, né, plug de autoload, não é que ela seja estritamente obrigatória, mas é porque todos os plugins que você vai encontrar na internet, né, no GitHub e afins, eles vão seguir essa mesma estrutura, né, meio que uma convençãozinha, né, de estilo que todo mundo adota, que é para você não ter dor de cabeça de ter que, né, nomear as suas pastas, adequar os arquivos que você está baixando a um esquema de pastas diferente ao que você tem na sua máquina. Então todo mundo adota esse mesmo padrãozinho, que ninguém tem problema. Então, a gente primeiro vai baixar o gerenciador de instalação de plugins, né? Nesse caso aí, dessa linha que eu coloquei é o Vim Plug. Existem outros gerenciadores de instalação de plugin, mas eu vou mostrar aqui para vocês o exemplo do Vim Plug. Então, vocês vão baixar com esse segundo comando que está aí embaixo. E, em seguida, vocês vão... se vocês, né, para usar, né, o Complete Me, por exemplo, é bom você ter instalado alguns pacotes de programação, como esses que estão aí na última linha do slide, né, uma observaçãozinha ali, Build Essentials, CMake e tal, se vocês não tiverem ainda. E aí, em seguida, vocês vão incluir no seu Vim RC, né, essas linhas aqui específicas, né, o call, plug, begin, né, com a pasta onde vão ser instalados os plugins. O comando plug é o que vai buscar a instalação dos plugins que você quer, e aí eu coloquei aí, né, os 3 exemplos que eu dei, o Nerdtree, CompleteMe e Vintech. Né, essas pastas antes do nome dos plugins são os repositórios do GitHub onde eles estão disponíveis para baixar. E depois call plug end para encerrar esse bloco aí de comandos. E aí você salva as alterações. E do seu Vim RC, pode fechar ele. E aí você pode, né, abrir o Vim e dar um source, né? Lembra que eu comentei em aulas passadas, né, do source, como você carregar variáveis de ambiente salvas em algum lugar? Então você vai dar um source dentro do próprio Vim, né, com os nossos 2 pontos aí, um source do Vim RC. E depois que você der Enter nesse comando, né, confirmar esse comando, você pode dar os 2 pontos e digitar plug install, como está aí nesse print do lado direito. Né? Você pode ver que ele vai reconhecer já esse comando plug install depois que você fizer essas modificações do seu Vim RC. E ele vai instalar todos os plugins que estiverem listados lá naquela lista do seu Vim RC. Então você vai aguardar, vai levar demorar um tempinho, né, que ele vai baixando esses plugins, né, e vai te avisar quando tiver terminado. E aqui, né, apenas um exemplo de como que é o You Complete Me, por exemplo, né, que você vai começar a digitar e aí vai aparecer, né, a janelinha aqui, né, de possíveis comandos, de possíveis funções daquele código de programação, daquela linguagem de programação, que poderiam completar ali a linha que você está digitando, né. Então, isso é muito útil e é muito similar a diversas IDEs, né, de softwares que você baixa para te ajudar a codificar, né? Então, você vai ter no Vim a mesma coisa que você teria, por exemplo, num Visual Studio Code, né? Se você quiser, né? Se você preferir, você usa o Visual Studio Code, ninguém está te impedindo. Estou apenas, né, apresentando opções que você tem, né, que você consegue aliar essas funcionalidades do Visual Studio Code com todas as outras funcionalidades do Vim, né, para dar aí praticidade para sua edição. Mas, né, quanto ao nosso curso é isso, a gente vai encerrando por aqui. Lembrando que não foi mesmo, né, a intenção a gente
ver tudo que existe para se ver sobre o vinho. Eu fortemente incentivo a vocês, se desejarem se aprofundar nesses temas, né? Tem bastante material aqui das nossas referências que vocês podem buscar. Esse portal aí do Jargas, né? Portal brasileiro de vinho, tem tudo, vários textos em português sobre o vinho, vários tutoriais, né, em português, um brasileiro que escreveu. Tem aquele tutorial interativo, né, que eu mostrei na aula passada, que é em inglês, mas que é bem legal também para você começar a se inteirar. E tem muito, muito, muito material na internet. Você acha, por exemplo, para baixar na internet Vim R6, né, exemplos de Vim RC já configurados com um monte de coisa, um monte de detalhes estéticos e cores e para configurações já feitas por programadores diversos aí ao redor do mundo, que eles disponibilizam num GitHub, por exemplo, para você poder, né, baixar e colocar ali na sua pasta de usuário e usar a mesma configuração que eles usam. É possível, tem muita coisa já pronta que vocês podem aproveitar. Então, né, se vocês quiserem alguma sugestão, quiserem me fazer perguntar, né, alguma sugestão de arquivos de configuração ou de plugins, ou quiserem ajuda, né, para instalar plugins, sintam-se à vontade aí para usar a caixinha de dúvidas, né, aí da própria plataforma da Universidade W, e a gente vai conversando. Então, eu deixo, né, como tarefa complementar aqui para essa aula, né, como dever de casa, vocês não só tentarem editar um arquivo no Vim do início ao fim, como tentar instalar alguns plugins e usar esses plugins. Eu posso sugerir então aí o You Complete Me, você então tentar escrever, né, um arquivo de código, pode ser um script de bash mesmo, né? Usando o Vim e o You Complete Me, né? Que tal fica então esse trabalho aí de conclusão de curso? Deixem aí nos comentários como é que foi essa experiência para vocês. E então, né, encerramos aqui nosso curso. Nesse módulo 4 nós vimos justamente a apresentação, a sintaxe, os comandos para utilizar o Vim para edição de textos no terminal do Ubuntu. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado desse curso. Como sempre, né, estou aí sempre disponível para vocês, se quiserem tirar dúvidas, complementar seus estudos, recomendar mais uma bibliografia para vocês se aprofundarem nos assuntos. Sintam-se à vontade para entrar em contato. Esse QR Code aí do lado esquerdo tem o meu LinkedIn, então vocês podem entrar em contato comigo diretamente se quiserem falar sobre qualquer outro assunto, né, não relacionado a esse curso. Podem usar aí a seção de comentários para deixar suas dúvidas e sugestões, podem avaliar o curso se quiserem. E do lado direito tem esse QR Code que dá para as redes sociais da Universidade W. Então você pode conferir ali sempre que chegar um curso novo, vai ser avisado, conferir vários outros posts que a gente faz, né, no intuito de ajudar vocês no seu desenvolvimento profissional. Então, muito obrigada por terem ficado comigo até aqui e bons estudos até a próxima. Boa carreira!